Estava eu tranquilamente assistindo a gloriosa Liga Europa, o Bayer Leverkusen e o West Ham, que inclusive jogam aqui ao meu lado na TV. Também tinha assistido a Conference League, a gloriosa e incrível Conference League, com Dibu Martinez pegando 2 pênaltis, dançando, fazendo seus gracejos maravilhosos e classificando o Aston Villa, quando fui perturbado por um tweet, que é uma frase um tanto quanto ridícula, mas é a verdade. Eu sou Felipe Noronha, este é o Wilvin de Santos, e há exatamente 5h14 da tarde desta gloriosa quinta-feira, nosso querido Bruno Lima, da Trivela, publicou o seguinte tweet. Henrique Dourado é visto como possibilidade pelo Santos para a Série B do Brasileiro. É um dos tweets mais tristes que eu já tive o desprazer de ler na minha vida, e isso não é culpa do Bruno, é claro. Ele apenas apurou que o Santos teve de fato oferecido Henrique Dourado, até aí tudo bem, muito jogador oferecido todo dia, mas tem gente dentro do clube que realmente pensa nessa absurda possibilidade. E aqui a gente tem que analisar e se posicionar. Talvez o Henrique Dourado volte ao Santos, para quem não lembra, ele já jogou em 2013 aqui, vindo do Mojimirim, 4 jogos apenas 0 gols. E seja o artilheiro da Série B, e seja o principal responsável pelo acesso do Santos. Mas, no momento, não é possível que alguém acredite nisso, e me parece um absurdo sequer ter a ideia dele pisando no Santos novamente cogitada. Então cliquei na matéria do Bruno, e o título também me assustou, que é Henrique Dourado pode pintar no Santos para a Série B. O experiente centroavante, de 34 anos, está sem clube desde o término do Campeonato Paulista, que ele jogou pela Portuguesa, e foi muito mal, fazendo só um gol. Henrique Dourado jogou 11 vezes pela Portuguesa no Campeonato Paulista, ele não foi titular absoluto. Inclusive, desses 11 jogos, ele foi titular em exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em outros 5, ele entrou no decorrer do jogo. Aliás, 7, em outros 4 ele entrou no decorrer do jogo. O único gol dele foi contra o Bragantino, uma derrota por 2-1. Nem gol de vitória ele fez. Anteriormente, ele tinha jogado pela Chapecoense, 13 jogos, 0 gols. Pelo Cruzeiro, 13 jogos, 1 gol. No Brasil, tá? Vou pular o futebol chinês, que ele ficou em 2020, no glorioso Henan Longman. Em 2021, ele também ficou no mesmo time na China, então vamos pular. Em 2020, ele estava num outro time na China, o Henan Jianye. Obviamente, eu falei isso errado. E aí, em 2019, ele passou pelo Palmeiras, ficou 6 meses, só fez 4 jogos, 0 gol. Passou pelo Flamengo, 3 jogos, 2 gols apenas. Em 2018, 40 jogos no Flamengo, aí 12 gols. Que é pouco, mas pelo menos tem gols. Então, de 2019 a 2024, tirando os 2 anos que ele ficou na China, o Henrique Dourado fez exatamente 5 gols no futebol brasileiro, passando por 5 times diferentes. É muito pouco. O Henrique Dourado já era só conhecido pelos gols de pênalti. E qualquer ser humano que viu o próprio jogando na Portuguesa, e todo Santista viu, ele inclusive quase fez um gol no Santos, naquela falha do Joaquim, que tira o Joaquim de campo, inclusive, pro Jair entrar e bater o pênalti contra a Portuguesa, não tem a menor condição. Cara, pode ser aquele famoso teste da torcida. O Santos lança um nome, a gente cai na pegadinha, reage, é negativa a reação, a diretoria fala, não vamos contratar. Mas eu tenho um limite para isso. Você pode testar o Pato, por exemplo. O Pato foi um dia um grande jogador. Ele não tem a menor vontade de jogar futebol, mas um dia ele foi um grande jogador. O Henrique Dourado nunca foi. Não tem porquê, não faz sentido. Então eu tô caindo na pegadinha para dizer que não faz sentido. Vamos ler a matéria da Trivela. Santos analisa a contratação de Henrique Dourado. Sem clube desde o término do Paulista, estava na Portuguesa. O jogador tem conversado com o executivo de futebol Alexandre Galo. E nos bastidores alvinegros, o negócio é classificado como uma possibilidade. Vem cá. O Galo me preocupa. E me preocupa porque os grandes jogadores que a gente viu chegar esse ano, e é claro, eu estou contando até aqui o começo de abril, meio de abril, Pituca já estava fechado no passado, não tem nada a ver com ele. Porque é prévio, né? Ele
assinou o pré-contrato lá. João Schmidt, o Carille falou que foi ideia dele. O Otero foi ideia do Galo? Aí talvez tenha sido e deu certo, ok, 1 ponto. O Morelos não deu certo. Inclusive, muita gente aí não quer o Morelos mais no clube. O Morelos que está magro. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Qual é a grande sacada do Galo, além de ser um cara que, de fato, aparece em alguns momentos como uma proteção ao elenco e tal? Em termos de contratação, Casares? Não. Otero, beleza, falei. Você cita um, tem que citar o outro sempre. Que cara que ele banca e deu certo? Será que o Jorge foi uma ideia dele? Porque não deu certo. O Marcelinho, será que foi uma ideia dele? Também não deu certo. Posso estar esquecendo de alguém, claro, eu tô pensando aqui nos nomes. Mas o Rincon, por exemplo, eu sei que não foi ele. Ano passado. Eu sei quem foi e não foi ele. Então, assim, me preocupa a falta de atualização, né? O Pato, eu citei ele anteriormente, porque tem muito a ver com o Henrique Dourado no sentido de há anos eles não jogam bola. Por que eles estão sendo cogitados nesse momento? Me parece mais uma contratação antiquada, mais uma contratação de alguém, e aí pode ser o Galo, pode ser outra pessoa, e podem ser várias pessoas, que não acompanham o futebol moderno. Ah, mas para Série B é mais difícil contratar, não discordo disso. Mas você tem uma base sólida. Qual a função do Henrique Dourado aqui? Ser o reserva do Furt e do Bigode, caso você não tenha mais Morelos? Pô, para essa reserva de 2 centroavantes, deixa o Enzo, que eu nem sou um grande fã. Mas assim, vai ter mais um cara à frente do moleque da base, o Luca Meirelles, que é o reserva dele lá. Pode ser um quarto reserva, um terceiro reserva. Tem o Bruno Marques, sabe Deus por quê, mas tá lá. Precisa do Henrique Dourado pra quê? Pra pagar salário pra jogador ruim? Eu não consigo entender. Particularmente, não consigo entender um cara que, inclusive, veio da China. E quem vem da China, o Santista tem que ter um trauma. Porque o último camarada que veio da China, ele não tinha joelho pra jogar bola no Santos. Né? Vocês sabem de que eu tô falando. O cara que já se aposentou, inclusive, depois de uma curta passagem pelo Bahia. Não tem a menor condição, não tem a menor condição. Então peço desculpas por ter caído na pegadinha, que jogaram o nome aí pelo jeito, e eu caí na pegadinha só para me posicionar. Bem, você vai perceber que deu uma escurecida, porque na verdade eu gravei a primeira parte e esperei para gravar essa segunda, porque agora são exatamente 5h56. O Bayern acabou de empatar com o West Ham, inclusive está se classificando. O Santos teve sua lista de 30 atletas inscritos para a primeira rodada do Brasileiro da Série B, divulgada pela CBF. E se durante o dia foi noticiado que Morelos e Dodô estavam fora, isso se tornou uma não verdade, por assim dizer. Morelos, Dodô e Bruno Marques aparecem complementando a lista de 30 nomes. Vamos contextualizar o que acontece. A Série B, em seu regulamento, exige que 30 atletas sejam inscritos até um dia antes da estreia do clube na competição. Leio, inclusive, o trecho do regulamento que fala isso, olha só. Os clubes devem inscrever até o último dia que anteceder a sua primeira partida, o Santos joga no sábado contra o Paysandu, um número mínimo de 30 atletas. Então o Santos, até sexta-feira, tinha que ter uma lista de 30 nomes. Pois bem, isso quer dizer que nenhum outro pode entrar? Não, não quer dizer. Os clubes poderão inscrever um número máximo de 50 atletas até o dia 9 de setembro e até o dia 20 de setembro. 8 desses podem ser substituídos por novos contratados. Então, o Morelos, o Dodô, o próprio Bruno Marques, qualquer outro que chegar, poderia, né? No caso os 3 foram inscritos já, mas outros podem ser inscritos no futuro. Mas para essa partida era até sexta. O Morelos, Dodô e Bruno Marques complementaram a lista de 27 nomes, que é a seguinte: goleiros Diógenes, Gabriel Brazão e João Paulo. O Rafael, pelo jeito, foi para o Grêmio, né? Trocado pelo Grando e que vai para o Cruzeiro, então acabou esse papo. Zagueiros Alex, Gil, Jair e Joaquim. Jair, que não joga contra o Paysandu, tá lesionado, mas treina na semana que vem normalmente. Laterais, na direita, Aderlan e JP Sherman, Rainer nas duas, e o Souza, o lateral esquerdo. Isso indica, claro, que Aderlan e Rainer devem ser os titulares no sábado. Jogadores de meio campo, Pituca, Giuliano, Nonato, Rian, que estava jogando quarta-feira com o Sub-20, mas está inscrito na Série B. João Schmidt, Casares, Sandri, voltando aos campos, olha só, Rincon,
e Balieiro, porque o mundo, né, tem dessas. E no ataque, Enzo, que não jogou no Sub-20 quarta-feira, que empatou com o Atlético Paranaense. O Enzo não estava naquele time, ficou treinando com o profissional. Guilherme, Furt, Pedrinho, Otero, Patati e Bigode. Na lista que saiu de forma oficial no site da CBF, então foram inscritos mais 2 atacantes, Morelos e Bruno Marques, e mais um lateral esquerdo, o Dodô. Eu falei que ia comentar sobre o Morelos, então eu começo por isso, mas daqui a pouco eu tenho que falar outras coisas. Sobre o Morelos, ele tem aparecido aí nas redes sociais dando entrevista, né, pro Merlo, aquele Merlo lá que sempre tenta cravar notícias aqui do Brasil, lá na Argentina. Deu entrevista, falou que contratou um preparador físico titular, jogou essa preparação física nas suas próprias redes sociais. As fotos que o Santos tem divulgado, ele tá fino. A gente espera que seja verdade, ele esteja bem para jogar. Num primeiro momento, a ausência dele na lista parecia uma tentativa até de dar um susto, né? Vai, meu filho, vamos entrar em forma? Mas no fim das contas entrou, só se o susto foi dado durante a tarde. Mas eu acho que o Santos só treinou pela manhã nesta quinta-feira, posso estar errado, mas enfim, tá inscrito. Não precisamos nos alongar nessa discussão. Talvez ele até jogue no sábado se o Furt não estiver 100%. Dodô, inscrito, e o Bruno Marques, para mim são um outro indicativo. E sabe qual? Que o Santos tá com problema para inscrever jogadores no bid. Isso pode acabar daqui 1 minuto. O Santos pode anunciar o Patrick e o Escobar daqui 3 segundos. Depois de sair o vídeo, enquanto eu tô gravando ainda. Mas é muito estranho que não tenham guardado essa vaga. Se bem que não iam treinar pro jogo até sábado, tá aí tudo bem. Mas, mais do que no caso de Patrick e Escobar, o Rodrigo Ferreira. O Rodrigo Ferreira foi contratado ainda durante o Paulista. Teve que esperar, claro, o transfer ban. A abertura dessa janela que vai só até sexta-feira, porque ele estava inscrito no Paulista, inscritos em estaduais tem essa janela, jogadores que não estavam inscritos em estaduais não participam dessa janela, e mesmo assim não aparece na lista de 30, porque não vai pro bid, pelo jeito. Fica aí, o que aconteceu? Por que o Rodrigo Ferreira ainda não foi inscrito? Será que é uma questão de treinos? É só que não conseguiram entregar a documentação? Alguma coisa misteriosa no momento que gravo, 6 horas agora, acontece. Bom, esses são os inscritos, esses são os jogadores que podem ser relacionados para a Série B, mas amanhã a gente volta para falar disso em específico, ou se o Santos anunciar contratações, aí a gente guarda para o sábado pela manhã. Por fim, é uma matéria do GE que saiu agora há pouco também, um pouco antes de eu gravar, que é a seguinte: Santos estuda mandar partida da Série B no Maracanã. Outro local bem visto pelo clube é o Mané Garrincha, em Brasília. Lembrando que o Santos joga as 3 primeiras partidas na Vila contra Paysandu, calma aí, Guarani e Brusque sem público. Aí depois 3 com público na Vila, porque é obrigatório. Vamos fechar o setor de organizadas e botar uma faixa do STJD lá. Coisa incrível. Também com público reduzido, Botafogo de Ribeirão, Goiás e Chapecoense. E depois, são 19 jogos em casa, cortei 6 aí. Tem 13 jogos pro Santos fazer em casa. Pegar um, mandar no Maraca, não vejo problema. Um no Mané Garrincha, não vejo problema. Claro que aí depende também da campanha, né? O Santos tem que ter a confiança e tem que ter, no momento, a realidade de estar bem, de ser líder, de ter uma pontuação boa para não correr risco. Se começar a correr algum risco, eu duvido que o Santos pise fora da Vila Belmiro. E isso inclui São Paulo. Acho difícil. Mas assim, se tudo correr bem, se tudo correr certo, não é questão de confiança, é só analisando uma possibilidade. Eu acharia bem legal mandar um jogo lá no Maraca. No Mané Garrincha também, mas eu acho meio óbvio, né? O Maraca seria uma questão mais diferente, mandar jogos em outros locais, tipo interior, ou algum lugar diferente no Nordeste, no Norte. Talvez fosse interessante, lá no Paraná, que tem muito Santista, mas o Maracanã eu acho uma ideia bem legal. Vamos ver, só estou citando aqui, porque saiu a matéria, já me posiciono a favor de um jogo no Maraca, se o time estiver bem posicionado na Série B, leia-se líder e com uma ótima vantagem, principalmente para o quinto colocado, né? O vice é outra história, mas digo para o quinto colocado, claro, o primeiro, que não sobe, o Santos tem a obrigação de subir. Por enquanto é isso, a gente pode voltar a qualquer momento. Beijo, tchau.